Daí, turma, como é que estão? Olha só, eu vou falar um pouquinho a respeito da aula dessa sexta-feira, que vai tratar basicamente nesta aula e nas próximas 2 semanas, pelo menos, a respeito da família, religião e política. Tá certo? Eu já encaminhei para vocês um vídeo a respeito da evolução da família, um vídeo de em torno de 45 minutos, então peço que vocês assistam ele atentamente, porque vai ser necessário os conhecimentos que foram passados naquele vídeo para fins que a gente possa entender e desenvolver na atividade que a gente pretende. Então, o porquê da escolha, né, desse tema, ele está, claro, dentro do nosso plano ali, e nós veríamos esse tema um pouquinho mais para frente, mas eu achei conveniente a gente ouvir hoje, estudar hoje a respeito, né? Então, é notório, né, que o nosso planeta todo vive um momento muito diferente, porque a gente vive um problema sério de saúde, também que afeta a economia, a política e as famílias de um modo geral, né? E claro que os mais afetados, na verdade, são os de sempre, né? São o pessoal de baixa renda, as famílias de baixa renda. Então é interessante a gente conversar a respeito disso, da questão da família, da importância da família, da religião e da política neste momento, porque vai fazer a gente entender, compreender e ver de que forma melhor a gente pode sair dessa situação aí com o mínimo de prejuízo possível. Então é necessário a gente reconhecer e entender a importância da política, da religião e da família, porque são os 3 pilares da sociedade, né, uma sociedade democrática. E desses 3 pilares eu entendo que um dos mais importantes que tem é o da família, porque na realidade Deus que a gente é piá, né, tudo acontece nela, né? É onde nós aprendemos os nossos valores, iniciamos provavelmente uma vida cristã ou a religião que for, né? Mas o primeiro contato com Deus e os ensinamentos que nos são passados partem da família. Também a família nos ensina a viver em sociedade, em comunidade, aprender a partilhar, compartilhar, de sermos responsáveis, solidários. Ou seja, as primeiras regras de convivência devem ser, de um modo geral, da família. Claro que nem todo mundo possivelmente tem esse privilégio, eventualmente, mas alguém vai fazer as vezes de família e vai dar esse suporte e vai ser a sua família. Então a gente acaba recebendo essas orientações, princípios, modos de ver as coisas, de viver, de distinguir o que é certo e errado, originalmente pela família. Então, inclusive na questão da fé, da religião e tudo mais, a família é quem nos encaminha nesse sentido, né? Então toda essa questão do que é certo, do que é errado, do bom, do ruim, parte inicialmente da família. É dela que nasce a orientação e boa parte da influência do que a gente vai ser no futuro, né? Vocês, hoje, na condição de estudantes do direito, seguramente foram influenciados pela família, ou tiveram uma base na família, ou de amigos, ou de alguém que fez as vezes de família, né? Esse conceito de família é muito amplo, né? E por vezes ela está muito mais ligada aos laços de afeto, de respeito, do que propriamente os laços sanguíneos, né? Então todas essas noções básicas aí de saúde, educação, segurança, uma série de coisas, né, que nos são passadas durante a nossa vida, principalmente ali no início, mas que se decorre ao longo da vida toda, parte da família. Então, nesse tripé, que é família, religião e política, cada um tem a sua importância, cada um desenvolve as suas atividades e atribuições, às vezes meio que se confundem, mas eu vejo como a família a parte fundamental, assim, né? E qual a importância da política, qual a importância da religião nesse momento, né? Então, essa aula de hoje é mais dedicada à família, mas com certeza a questão política
é muito importante, afinal de contas, são os administradores públicos que são responsáveis pela saúde, segurança, educação, uma série de coisas que nos prometem, né, em épocas de campanha, e que a gente, acreditando ou não nisso, é o que a gente exige deles. E agora, nessa época de pandemia, com certeza, a administração dessa justiça, ela é muito importante. Então, a política, mesmo que a gente esteja meio desacreditado em razão da corrupção, do egoísmo, do interesse, dos interesses escusos, etc., ela, evidentemente, é de suma importância para toda a sociedade, né? Afinal de contas, é com o nosso dinheiro, com a nossa participação, que eles podem promover tudo que devem e que nos prometem em épocas de campanha. Então, claro que a administração das cidades, do estado, do município, que passam por políticos, são de suma importância. E a competência deles vai determinar se a gente vai conseguir sair bem ou não dessa situação ou da maneira melhor possível. Também tem a questão, claro, da religião, né, galera? Na religião é que a gente busca a nossa identificação de fé, a crença, né, do que nos faz acreditar de que nós vamos sair disso ilesos, talvez não, mas vamos sair talvez bem mais fortes do que a gente entrou. Então, a religião na vida de uma pessoa é muito importante, ela acreditar em algo superior, em algo que possa te trazer um alento, uma solução para as tuas coisas, né? Claro que eu tenho cá a minha opinião a respeito de religião. Eu fui criado dentro da religião, assim, desde piá. A nossa religião era a Igreja Episcopal do Brasil, que era um braço da Igreja Católica. Mas os dogmas muito parecidos. A diferença da nossa religião é que a gente não acredita em santo, mas no mais é igual à católica. Então, na realidade, nossos pedidos e os nossos contatos e as nossas orações são direcionadas a Deus. Claro que não esquecendo que tiveram aquelas figuras importantes dentro da história, de pessoas que foram muito importantes, né, no seu testemunho de fé e tudo. Mas se a gente tem algum pedido e algum clamor, algum pedido de agradecimento, a gente não faz para um santo, a gente faz para um Deus. E a nossa função é cada um acreditar naquilo que quer acreditar, né? A liberdade de culto é algo consagrado na Constituição Federal e que efetivamente tem que ser aceito por todo mundo. Então, a religião como fator agregador é muito importante. Claro que quando a gente vê lá especificamente a parte da religião, a gente vai ver que na história, né, tiveram momentos não tão bons assim. Muitas guerras religiosas ou fundamentadas em crenças ideológicas, e até hoje acontecem, né? Mas enfim, o ser humano precisa acreditar, sempre foi assim. Então, uma experiência que eu passei que não foi nada boa assim, em termos de sofrimento e tudo, eu lembro que da Madre Teresa de Calcutá, né, as pessoas que se dedicou uma vida toda a ajudar as pessoas. E eu lembro que em dado momento eu li a frase dela que dizia o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Ou seja, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Dando conta ali de que sim, a gente tem que rezar, claro, é importante esse contato com Deus, pedir, orar, mas que o mais importante são mais abençoadas as mãos, ou seja, atitude, tu botar a mão na massa, fazer o que tem que fazer, ajudar as pessoas. Eu não acredito, sinceramente, que tu ir à igreja domingo e confessar e na segunda-feira seguir fazendo o que não deve. Tem algo a ver com Deus isso, né? Então, a bem da verdade, claro, cada um tem que ter a sua crença e tudo mais, mas e a gente tem que respeitar, obviamente, tudo isso. Mas uma das lições que eu tive, que Deus de piá, eu fui levado à igreja e tudo, e aprendi todos os hinos praticamente, mas na verdade
gente tem que respeitar e faz parte da nossa vida, né? Crer em alguma coisa, em Deus principalmente. Então, o que a gente vai fazer então na sala de hoje, galera, é vocês assistirem o vídeo, tá ok? Desse professor, muito bom, Café com Filosofia, muito legal, assisti todo ele, achei muito interessante, para a gente ter um embasamento teórico para depois a gente desenvolver a nossa atividade prática, tá ok? Grande abraço, metam bala aí, depois eu vou passar as atividades que vocês vão fazer. Grande abraço.